Gente, ei, você do Paraíso Ubatuba, você sabe o que está acontecendo aqui nesse lugar agora? Nós estamos iniciando o Na Bolha Podcast. Não! O seu podcast feito no Paraíso Ubatuba, entendeu? É novidade chegando. Eu quero saber se você aí de casa, você vai assistir o Na Bolha, nós vamos fazer parte da sua bolha, você vai flopar a bolha, misericórdia, gente! O Na Bolha Podcast está chegando aqui no Paraíso, pra gente deixar mais cremosidades aí no mundo virtual, né? Pra gente estar inspirando as pessoas que fazem parte desse paraíso a se expressarem e estar aqui com a gente aqui, ó, pertinho, trocando uma ideia, assim, ó. Vem de pertinho comigo. Vem pro Na Bolha Podcast, bebezinho. Mas, ó, vem mesmo, porque a nossa bolha é babado. Na Bolha Podcast. E no nosso primeiro capítulo, no nosso primeiro episódio do Na Bolha Podcast, é lógico que eu ia colocar, né, na minha bolha, eu ia tirar da minha bolha, entendeu? Pessoas maravilhosas e cremosas. Então, comigo vem duas mulheres pesadonas, incríveis, que fazem o Paraíso Ubatuba ser um lugar muito mais cremoso. E eu tô muito orgulhosa de ter as duas comigo aqui, ó. São duas mulheres realmente que dentro da minha bolha tem uma, assim, ó, um tamanho incrível, né? De carinho, de responsa, de axé, né? Com vocês, Betânia Souza, Silvia Moreira aqui com a gente no Na Bolha Podcast. Meninas, é isso, a gente, né? Quando eu passei pra vocês o papo de podcast, e vocês aceitaram, né? Numa boa, numa nice, como pessoas da minha bolha, pessoas da bolha de Ubatuba. A gente trocou uma ideia e o papo relacionado, né, é coletividade, né, tipo, todas aqui que estão sentadas aqui trabalham com a coletividade de alguma forma, a coletividade nos remete de alguma forma, né, cada uma na sua vida, cada uma sendo levada na sua vida por algum motivo, pela coletividade, e eu acho que a gente começa daqui, sabe, tipo, coletividade por coletividade, eu acho que a gente pode tá falando, entendeu? Qual o norte que a gente começa com esse bate-papo agora? Bom, primeiro eu agradeço o convite. Fico bem feliz que a Betânia é uma pessoa que nós já se encontramos em muitos momentos, em muitos anos, em muitas formas. E estamos aqui nos encontrando mais uma vez, né? Sim, sempre evoluindo. Sempre evoluindo, sempre evoluindo. E esse é o caminho, porque não tem outro caminho. Exato. Não tem outro. Então, sobre o assunto coletividade, eu fico pensando muito assim, eu concordo com todas as suas colocações, mas eu acho que não é uma questão da prática, é uma questão do querer. Sim. Será que as pessoas querem coletividade? Elas não querem, elas estão todas muito, mesmo as que estão desconfortáveis, estão num desconfortável que conhece. Então, tá confortável. Então, eu fico pensando, poxa, coletividade, por ser um negócio muito amplo para começo, né? Então, vamos pensar numa coletividade escolar, por exemplo. Então, as crianças tem os professores, tem os pais, muito bem. Se quer realmente tornar aquele ambiente educativo, construidor de pessoas saudáveis e sãs para construir o futuro e as próprias coletividades, ou se quer apenas fazer um cumprimento de regras, tabelas e leis, porque no ECA tem que pôr na escola, hein? Senão é pego no ECA. Então, até onde é o limite do eu estou fazendo coisas para manter um status quo ou eu realmente quero mudanças? Porque na coletividade não existe um local para continuar as mesmas coisas. Porque a própria coletividade gera novos pensamentos, novos pensares, novos agir, novas formas de mundo. E como que vai fazer isso se as pessoas não querem? Eu tinha uma mestra, assim, que falava muito isso da escola. Que, assim, podia ser um lugar tão bonito, tão legal, né? Ter uma harmonia, uma coletividade que podia funcionar. Desde a hierarquia lá de cima, que é a diretora, né? Até a qualquer funcionário pertencente da escola, né? Tipo, podia ter, né? Mas é isso. O sistema quer que essa coletividade funcione, sim, né? E se ter escola ainda, porque é uma coisa de parâmetro universal. Sim. Porque não adianta, você pode ter, eu tenho coletividade aqui nesse grupo. Tá, legal, mas é um grupo.
Não é a sociedade. Não é a realidade Gostaríamos de expandir para a sociedade? Nossa, todos nós gostaríamos de ter um mundo muito melhor. Mas até onde é possível? Verdade. E aí você tem os grupos dos quereres que querem, mas não conseguem. Porque o sistema não permite, abafa. Que foi o que a Betânia falou da endemonização, né? Tipo, você veio aqui, endemonizou tudo, né? Então, tipo assim, os nossos ritos coletivos foram endemonizados, né? Eu acho que o sistema ele consegue engessar, né? Tipo assim, a nossa coragem, eu acho. Porque enquanto somos pessoas sozinhas, nós somos pessoas mais fracas, nós somos pessoas mais silenciadas, nós somos pessoas, né? Muito mais manipuladas enquanto estamos sozinhas. Mas para ter coletividade, no caso de um podcast, aquela que olhou já pra câmera ali, né? Mas para ter esse papo coletivo, para ter, né, projetos coletivos aqui, para ter uma vida, um modo de vida diferente, né, coletivamente falando, tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Né? E tem que ter coragem. Até entender que a gente não é detentor do saber e da verdade de absolutamente nada. E você tem, por exemplo, locais que atuam na coletividade com outros parâmetros diferentes. Então, por exemplo, as igrejas, elas são coletivas e elas fazem coletividade, um pelo outro. Mas a premissa é diferente da nossa. É outra premissa. E assim, é uma premissa diferente e também a gente tá falando de uma bancada evangélica, né? Exatamente. Então, isso, primeiro podcast, podcast, rasgamos o verbo. Não é que não existe coletividade. É que o querer daquelas pessoas é diferente do nosso querer. Se a gente resolvesse que a gente vai fazer a coletividade da forma como se sonha, passando em cima de todo mundo, já teria feito. Sim. Só que quando você quer uma coletividade mais justa, mais inclusiva, mais social, você não tem questões de que eu preciso ter querer, eu preciso lutar contra as forças dos sistemas que não querem o meu querer. Mesmo eu tendo grupos, eu preciso ter grupos majoritariamente fortes em termos políticos e sociais, para depois eu tentar conseguir um coletivo. Isso é muito complexo. Ou eu tenho pequenas bolhas, que é o que nós somos, bolhas coletivas espalhadas em muitos lugares, que também não conseguem entender as identidades individuais e se unir e virar uma bolha grande para lutar contra o sistema. Porque, na verdade, é péssima. Inclusive, o sistema ele é forjado para isso, Pra né? isso, pra não... enfraquecer perante as bolhas que a gente queira fazer fora do sistema. Né? Então, quando a B fala, mas ele tem que para certos tipos de corpos, o bagulho vai ser mais louco, vai ser, né? Lógico. Assim, veio já também regaçando, tipo assim, vai piorando, porque o sistema vai ver o corpo de uma travesti, vai ver o corpo de uma mana preta e vai falar, vocês têm audácia, entendeu, né? De querer falar sobre coletividade, principalmente aqui em Ubatuba, né? Porque aqui o Paraíso, essa política da escassez e a política da exploração, né? Que temos aqui na cidade com os trabalhadores. Então, tipo assim, é uma audácia pensar em coletividade, né? Eu, assim, por experiência de vida, né? A coletividade, ela vem, para mim, criar ascensão cognitiva. A partir do coletivo, que não era igreja, que não era escola, mas um coletivo cultural, um coletivo de capoeira, um coletivo de teatro, né? Apesar dos coletivos culturais, eu comecei a criar cognição, né? Então, eu acho que faltou eu falar da coletividade, por isso que eu tô voltando para essa deixa. Mas eu acho que é isso. A minha vida, ela é totalmente reconfigurada a partir do momento que coletivamente eu começo a frequentar os lugares culturais. Né? E eu entrei como arte educadora, eu entendi que a minha missão era pulverizar, né? Criar mais tipos de conexões coletivas, porque ali tinha um poder. Né? E um poder que não me deixava... Estou falando, não me deixava tão fraca, porque nós sabemos que ficamos fracos. Estamos fracos. Porque qualquer tipo de movimento que a gente faça coletivo, quem está à frente sempre fica um pouquinho mais cansadinha, né? Sim. Porque é demandado, né? É demandado. E isso eu não estou falando de nada ainda espiritual, porque nós estamos em 3 macumbeiras aqui, mas a gente ainda não começou a... Não tá falando Não disso estamos ainda. falando ainda de macumba, mas eu acho que o coletivo na minha vida, ele vem para ofertar essas possibilidades de felicidade, de novos caminhos cognitivos. Né? Coisa que eu não conseguia sozinha pensar. E de você ter pertencimento. Que isso é fundamental para qualquer tipo de coletividade. Verdade. Pertencimento, quando todos se pertencem, independente das suas individualidades,
e das suas inseguranças e dos seus papéis. É. Quando você tem pertencimento, você muda a questão da coletividade. Por exemplo, aqui você foi uma pessoa criada pelo processo de coletividade. Sim. Eu também passei por esse processo. A Betânia também passou por esse processo. Quantos coletivos você já passou, Betânia? Muitos. Nossa Senhora, Mãe Muito. Maria José. Inclusive a rede. Passou sem Imagina. passar, porque nem chegou a chegar. E isso a gente encara como quando a pessoa passa pela rede e ela nem passa, não consegue ficar e passa, ela só passa mesmo, a gente encara como positivo. Por quê? Porque essa passagem é absorvedora. Sim. Ela absorveu coisas, ela transformou aquilo e ela chegou num outro lugar. Então, o processo de impulsionar, educativo, e de chegar e falar para a pessoa apenas isso, dar um abraço aqui, tá tudo certo, e bora para frente. Vamos aí? Entendeu? Esse é o propósito. Entendeu? Que é muito maior. Faz parte. Que faz parte. Agora, enquanto a gente continua tendo processos em que o que é que está em primeira questão lá? Patriarcado, racismo, homofobia, intolerância religiosa. A pauta é tão longa, que eu fico pensando quantas gerações vai precisar para quebrar aí. Tem todas essas amarras que, na verdade, representam, em termos estatísticos, uma minoria da população e não a maioria. A maioria é o todo mundo. Não é os que querem liderar o todo mundo. Os que lideram é uma minoria. Quantos por cento da população tem cargo político? É irrisório. E não estou falando só no Brasil, né? Isso é no mundo. Então, é uma minoria que domina um processo maior porque ele usa essas pautas de dominação. Então, até que nós consigamos quebrar essas pautas, o que podemos fazer em relação a isso? Em coletividade. Sobreviver em coletivo, engajar mais pessoas, trazer mais pessoas. Reconectar os coletivos. E não tem problema ter coletivo dentro do outro coletivo. E grupos, e grupos, e grupos. Esse grupo aqui trabalhar A, o outro grupo trabalhar B. O que importa é o seguinte, na hora que for contra o sistema, todo mundo contra. Porque o sistema está contra todo mundo. Então, é todo mundo junto contra aquele processo. Se a gente combinar, né, dá pra derrubar, né? Mas é só ter gerência. Ter gerência. A virginiana. É só ter uma gerência. Qual que é a gerência que você acha que é possível? Eu acho que são várias. Várias. Eu acho que uma das coisas assim, que a gente pode pegar para dar uma incrementada nesse querer, para a gente poder praticar a coletividade, é a gente olhar para o que já existia. É a gente olhar para quando as pessoas viviam em comum, unidade, como elas viviam. E resgatar essas práticas e trazê-las para o nosso cotidiano, adaptando, né, ao nosso tempo real. E eliminando o consumismo, fazendo uma conscientização de quem a gente é, em primeiro lugar, se cuidando, porque a coletividade está totalmente ligada ao autocuidado, porque se eu não estou bem, eu não consigo produzir coletivamente falando. Cuidar do outro. Né? Então, esse olhar para si é uma ferramenta, é uma gerência para a gente poder fazer isso. E a base que você já falou, que é o querer. E, entende? Se você me permite, licença, 5 tem uma frase que me falaram uma vez, que a gente tem que todos os dias ao amanhecer, seja lá qual religião que a gente pertence, se for ateu, ateia também, mas a gente tem que acordar, abrir o olho, né, agradecer por mais um dia e matar o colonizador que existe dentro da gente. Charamanaias. Né? Então, todos os dias a gente vai matar o colonizador que existe, a colonizadora, o colonizador. A gente pode chegar no mesmo lugar de formas diferentes. É claro que o que você está falando, que é a base, tem que ser a mesma. Mas a agroecologia é uma base. Não, a base a ser, mesma. por exemplo, amorosa. Amorosa. Desde então, que precisamos chegar. Amor, vai que vai. Vai que vai. Eu ainda pontuo o alto amor. Porque não faz nada. Enquanto, não faz nada. Eu, pelo menos, assim, eu falo, gente, porque eu falo o que eu vi.
E o preto velho, o macumbeiro, o preto velho, sempre falou na minha cabeça. E, filha, você tem que se amar primeiro pra depois você querer amar o mundo, ajudar os outros. Não, né? isso hoje já é consenso psicológico, psicanalítico, tudo que vocês quiserem dar nome. É consenso. Né? Pessoas que se amam só pelo fato são menos autodestrutivas e destroem menos os outros. Aqui do litoral. E eu acho que é isso, né? A gente tem que ter vontade, né? Ter amor próprio para cada vez mais pulverizar mesmo, né, as ideias coletivas. Porque eu realmente acho que é um caminho, né? Aí, você tinha falado alguma coisa de entender que cada um tinha que entender isso. Uma coisa que você tinha brisado. Entender as diferenças. Conscientizar, e cada um ia fazer essa parte, né? Mas eu também acho que, tipo assim, tá, cada um faz essa parte, Depende, né? mas as pessoas também têm que entender que na coletividade, quem não faz nada, algum amiguinho ou amiguinha vai ter que fazer a mais. Que né? é uma ideia colonial, né? Eu fico aqui sentado enquanto alguém me serve. Eu não preciso fazer absolutamente nada. Hoje a gente estava lembrando, Mas calma, falando de Valério. adultos funcionais, né? Falando da questão das pessoas que, poxa, às vezes o cara quer casar porque ele quer uma mulher para fazer o serviço da casa para ele. Porque ele não sabe fritar um ovo, ele não sabe lavar um banheiro, ele não sabe lavar uma roupa. E ele é um duro, porque ele podia contratar isso tudo. Exato, ele é um duro. Já ainda resolver por tudo cima. Não, isso. pequenos casamentos grandes. Quando a Silvia trouxe, né, sobre a palavra pertencimento, né, que dentro das experiências que eu tive, assim, eu não consegui encontrar pertencimento na coletividade, né, não dentro dos espaços coletivos onde eu estava. Meu pertencimento foi eu e meu guia, eu e aquilo que eu acreditava, né? Não foi dentro da coletividade, porque dependendo de quem está te cercando e de quem você é, esse coletivo ele pode não ser tão saudável assim para você. Sim. Pode ser um Pode ser coletivo danoso, que venha sim. te trazer danos e toxicidades. Até mesmo porque eu acredito muito que a cura se dá através de um processo coletivo. Acredito que a cura vem assim, em coletividade, Sim, nas sim. pessoas juntas. E quando eu comecei a entender o que era o pertencimento, eu falei, caramba, como é necessário. Quando a gente está no espaço com mais de 2 pessoas, a gente precisa conversar sobre as questões sociais. Sobre A gente tudo. precisa conversar sobre as Abertamente. bases, abertamente, sem julgamento, Sem julgamento. disposto a mergulhar mais ou disposto a sair do mar, entende? Permissivo mesmo, entendendo que tudo aquilo que a gente precisa vai chegar pra gente. Sejam pessoas, lugares ou coisas. Vai chegar. Isso é fato. A partir do momento que você quer Sim, e que você se permite, chega, sim. né? Vibrando. vai Exatamente. E às vezes não é nem uma questão de mudar os lugares, as coisas e as pessoas. É de você mudar uma percepção mesmo. Uma parada dentro de você, a forma como você pensa, criar estratégia, criar plano para o futuro. Eu, por exemplo, eu comecei a viver muito melhor em coletivo depois que eu comecei a entender que eu tinha que ter os meus planos. Sim. Os planos coletivos são os... Aliás, eu acho São que um dois plano processos. coletivo, ele dá muito certo quando as pessoas que estão envolvidas têm as suas metas individuais. Eu vou fazer o esforço educativo de lutar contra aquilo que, inclusive, no Brasil é lei. Então, quando a gente fala lá que está lutando contra o patriarcado, nós estamos falando também de Maria da Penha. Sim. Quando nós estamos falando de intolerância religiosa, nós estamos falando de legislação brasileira. Lógico. Quando está falando de homofobia, nós estamos falando de legislação. Ninguém acordou de manhã e falou assim, agora eu vou descobrir a roda. Ninguém descobriu a roda. Ninguém descobriu a roda. Quero mudar. Só que essa roda existe, então vamos usar? Vamos usar a roda que existe? O Brasil faz diversas legislações excelentes que a gente não usa. Vamos passar a usar? E eu acho que Passar a a usar? nossa geração, né, com podcast, com outras ferramentas, ela veio mesmo para
pra formatar isso. Tipo, vamos começar a usar? Vamos, gente. começar? Não vamos deixar no Sucesso. local de fala, né? Não tem local de fala. Então, mas nós temos local de fala que é para todo mundo. É. E nesses locais que a gente está, nós todos precisamos, eticamente e moralmente, lutar contra. É. Não importa. E também fazer um processo de despersonificação. Sim. Porque uma coisa que eu já vivi muito com os coletivos, que foi muito danoso, é isso. Você coloca uma pauta em questão, né? Por exemplo, estamos ali para fazer a brincadeira da cultura popular. É para isso que nós estamos ali. Mas aí, nesse processo, aparecem situações transfóbicas, aparecem situações racistas, aparecem situações de discriminação social, econômica. Então, o que nós fazemos com aquilo? Nós pontuamos aquilo. Dizemos aqui, a gente não permite isso. O que a gente não permite é a atitude e não a pessoa. Às vezes, a gente precisa tirar um véu, né, desmamar, porque parece que às vezes a gente está lidando com adultos que mamam no seio da mãe e não falam, não andam, né, não se comunicam além do choro e do grito. Né? Às vezes parece Na que é bolha isso. de Ubatuba é Na basicamente... bolha de Ubatuba é exatamente isso que acontece. Então, não é você, pessoa. É a ação. É a ação que você cometeu É. sendo um ser humano comum, como como qualquer. todos os outros, que está à mercê de praticar todos os tipos de reprodução opressora que existem no sistema. É. Você vive aonde, amor? Né? É aqui, em Ubatuba ainda, que você está há mais de 5 anos? Então, provavelmente, assim, a chance de você fazer essa reprodução é muita. Enorme. Aí leva para um pessoal, fica com um dodói, fica com uma questão pessoal, aí já vai minando as outras relações, não age com sinceridade e transparência que o coletivo precisa, e as cartas na mesa, porque coletivo tem que lidar com carta na mesa. E tem que se posicionar assim. Então, eu acho que também tirar essa personificação, sabe? Entender que não é sobre você. Você não é o centro do mundo, Do universo. né? Existem outras coisas depois de você e, inclusive, o coletivo vem antes. Inclusive, é uma questão até que eu ia perguntar, mas eu acho que acabou virando várias perguntas. E já foram todas perguntadas no meio da nossa conversa. Mas eu acho que é isso. As pessoas que usam o coletivo, esse aqui, para criar os seus territórios pessoais. Sim. Então, você usa o coletivo... Nossa, agora você foi na bolha de Ubatuba, assim. O que não tem nada a ver, tipo assim, poderia funcionar se você respeitasse o lado do seu amiguinho. Entendeu? Você pode criar o seu território. Mas respeita o corre da amiguinha. Sim. Sabe? Fortaleça, compartilhe, compre de vez em quando. O Pix da Luassara é a louca. Mas, né, eu acho que é isso. Peraí que eu vou deixar o meu Calma também. aí, 12, 991, 69. Mas eu acho que é isso, né? A bolha de Ubatuba usa essa coletividade muitas vezes para criar um território pessoal e, de repente, não participar da coletividade enquanto ferramenta mesmo de expansão. E como humana. você... Eu vivo essa situação o tempo todo, mas como Sim. que você lida com isso? Eu não lido. Eu deixo a natureza lidar. O desgaste é muito grande. Então eu não Eu lido. pensei no teu Eu não lido. Eu deixo a natureza lidar. Na Não, é. verdade, Porque eu acho estratégico, Imagina só. Hoje eu acho... Essa pessoa que... Naquele volume de gente também. É. Essa pessoa aqui, ela não entendeu nada, ela não tem esse propósito, ela tá aqui por uma questão dela. Ah, tudo bem. É isso mesmo. eu dependi muito. Só que ela não pode afetar o coleguinha. Coleguinha, Isso. Porque ela tem que respeitar o coleguinha. É. Então, se ela tá criando... Aí eu vim aqui porque eu vou desenvolver a minha marca, eu vou angariar, fazer uma cartela de clientes, depois eu vou embora. Nossa, vai com Deus, tá tudo certo pra mim. Não tem problema. Só que na sua passagem, se você não tiver nada positivo pra deixar, não deixa o negativo É também. lógico. Não mexe, não atrapalha o outro coleguinha. Tá tudo Isso bem. é de cidades interioranas, assim, pequenas que eu falo, né? A gente está aqui para apoiar, a gente está aqui para ajudar. E eu já levei bastante pessoas para dentro da comunidade assim, sabe? A pessoa quer ajudar.
Só que, na verdade, ela queria fazer uma autopromoção. Entende? Ela queria construir portfólio. Através da ferramenta coletiva. Através de uma romantização, assim, da coletividade, né? Dessa questão bem patriarcal, monogâmica que a gente tem. De eu seduzo você, eu conquisto você, eu galanteio você para depois vir e puxar usufruir o seu tapete, né? Então, é uma parada que aqui em Ubatuba a gente precisa, assim, realmente olhar mais para esses espaços e fazer com que a devolução de tudo aquilo que é consumido, sabe? E absorvido dos territórios venha de volta. Porque a questão não é... O problema não é a pessoa sair da onde ela tá, vir para cá querer viver uma vida simples, onde ela sobrevive com 10 mil reais por mês. Porque essa é a realidade. Se você paga 3.500 reais, 4 mil, 5 mil reais de aluguel... Para você passar aperto, você no mínimo ganha 10 mil por mês. Porque se você não ganhar 10 mil por mês, você vai passar uma casa de R$1.000, né? Você não vai, né? Apesar então, que a gente tá falando de arquétipos bem diferentes então, aqui em Ubatuba. Assim, eu sinto que essas figuras, elas precisam trabalhar uma conscientização, assim, do que é chegar num chão devagarinho, do que é fazer a prática da não exploração das pessoas, da não exploração do ambiente que está ocupando, né? Do que é de verdade o auxílio. Primeiramente, a ajuda, na minha opinião, para mim, sem me perguntar, é Pix. Isso é ajuda para mim. Você quer me ajudar sem me perguntar o que eu preciso? É Pix. Você quer me ver? Entendeu? É Pix. Agora, se você está querendo... me ajudar, você precisa me perguntar o que eu preciso. E respeitar minha resposta. Exato. Entende? Que eu acho que é uma coisa que promove muito a coletividade. Eu, por exemplo, eu adoraria trocar com muitas pessoas aqui nessa nossa bolha de Ubatuba. Sim. Mas eu não consigo. Não dá. Eu preciso comer. Eu não consigo porque eu preciso comer, eu não consigo porque eu preciso ter saúde emocional e mental. Entende? Eu não consigo porque as minhas demandas são outras. E eu não consigo porque, na maioria das vezes, a prática fere aquilo que eu acredito como ser humano que seja amoroso. E também eu acho que assim, às vezes a gente não consegue porque a gente quer meter e tem uns empata foda daqui de Ubatuba, da bolha, viu, gente? Que não mete e fica empatando a foda dos outros. Se você não tá metendo... Deixa o outro meter em paz, Nossa entendeu? Senhora, gente. A Bolha Podcast. Pelo amor de Deus, gente. Para de empata foda. Tá cheio de recados, hein? Tá cheio, não, alfinetada. Tá cheio de recados. Quem ouve saberá. Gente, então... Estamos jogando aí, ó. Em resumo da sua fala, eu vou até me colocar dentro dessa fala, porque eu não percebo a bolha nenhuma, porque eu nem consigo. Porque aqui não tem a minha bolha. Porque a minha bolha é aquela da consciência de classe. Então, o que eu acho que falta muito para essa galera é consciência de classe. Entender que se eu tenho um apartamento alugado lá na Paulista que me dá renda e eu posso não trabalhar para viver, você não é da classe operária, coleguinha. Vamos avisar. Você não é da classe operária. Você não é da classe operária. Então, eu não pertenço a essa bolha, né? E também não pertenço à bolha mal remunerada. Eu pertenço a uma terceira bolha. Sim, então, muitas bolhas nesse outra paraíso. bolha. Que aqui em Ubatuba quase não tem ninguém do mesmo. Só que tem que ter consciência de classe. E isso é uma questão que eu, como promotora de educação e pesquisa, me deparo nas bolhas. Por quê? Porque eu sempre faço a pergunta, vem pra mim e fala, não, vamos lá, vamos fazer um projeto. Projeto com a Silvia, vamos lá. Vamos fazer um projeto com a Silvia, vamos pôr a rede, não sei o que, pesquisadora, lá. A primeira pergunta que eu faço é, eles querem? Você que vai fazer um projeto, meu bem, primeiro pergunte ao público-alvo. Fica a dica. Em nome daquilo que você acredita. Assim, exato. É uma premissa, gente. Isso é muito sério. Muito sério. Pergunta, eles querem?
Há uma E vontade. ajuda não é reparação. Não, ajuda é Pix. Quer me ajudar? É. Manda um Pix lá, chega um Ajuda Pix na não é minha conta, já era. reparação. Gente, eu Reparação trabalha na base do processo e entender o que o processo precisa. Então, se aquela pessoa precisa de um Pix, é um Pix, se é uma roupa, se é um abraço, é um abraço, se é uma louça lavada, é uma louça lavada, se é um emprego, não importa. Exato. E semana que vem a Sil vai estrear Outra Bolha Podcast. A outra boa. Na Outra Bolha Podcast. Gente, a gente tá chegando nas nossas premissas finais. Porque já vai dar, acho que já temos materiais, né? Nossa, até março do ano que vem. Não tem, não. Não tem, não. Mentira. Senão ela vai É. ficar estressada. Não tem, não. Você já viu a Betânia É. estressada, né? Eu já quero A saber. Betânia Eu Eu já quero saber estressada. qual é a data do próximo. Graças a Betânia, conhecer a Betânia estressada me fez mudar de vida. Viu? Falei, ok, eu entendi. Eu tenho, infelizmente, eu tenho aquilo pra falar pra você, né? Eu aprendi. Que o tempo muda tempo esse muda. processo. Oh, o tempo muda tudo. Gilberto Gil já disse. Eu tenho que Rei. dizer. Salve, Eu Gilberto tenho- Salve, Gilberto Gil, patrono desse Brasil. Misericórdia. Vem pra bola, Eu tenho a dizer, o tempo muda. Saravá. Nossa, claro. Até porque precisa preservar um pouco as energias depois de uma É. certa fase, porque o desgaste é maior. É maior. Não, Só e, para estar vivo. e é isso, né, baby? É que nem você falou, a sua bolha é a conscientizada. Então, o desgaste em se manter em bolhas que não são conscientizadas É péssimo. é péssimo, é muito desgastante, porque a gente passa por louca. Aí volta aquela historinha de corpos, quantos mais corpos for marginalizado, piora. Então a gente passa por louca, a gente passa por invejosa, É. a gente passa por vagabunda, zoiuda, várias Eu coisas. desenvolvi uma lista de de perguntas curtas, short words, para quando estamos em grupo debatendo. Aí eu sempre pergunto: é sobre quem? É sobre você? É De que pessoal. adianta? E para que serve? Você perguntou? Coisas assim. Porque aí na hora que tem aquele debate, que você nunca participou, mas ela já. Tem aquela reunião, aquele debate bonito, todo mundo sentado junto. E começa os devaneios, que é normal, porque todos... E é para ser assim, porque todo mundo tem que ter o direito de se Uhum. expressar da forma que for, desde que não violenta. É lógico. Então, todo mundo expressando, falou. Bom, agora vamos à pauta do coletivo. Então, gente, olha, como ação final, temos o ponto A e o ponto B. Em quem iremos votar? No A ou no B? É isso. Entendeu? Porque não tem como... você vai trazer as pessoas para a consciência de classe para entender. Eu venho de São Paulo, eu vivo de renda, mas eu resolvi que eu vou fazer crochê. Aí eu vou lá vender o meu crochê. E tá tudo bem. Tudo Tem ótimo. lugar para você. E tem lugar para tiazinha Lógico. que tá fazendo crochê para movimentar a mão por causa do problema ósseo de artrite da idade. Tá tudo bem. E tem a outra que tá fazendo crochê porque ela vive do crochê. Tá tudo bem. Como é que você faz isso? Todos são livres para usar. Como você repara, em caso alguém falando precisava de uma crocheteira, você já sabe quem indicar, né? É simples assim. Sim. Entendeu? São escolhas. Por quê? Porque no consumo consciente, que é uma ciência, é um estudo, já mostra. Eu vou escolher pessoas e não produtos. Sim. Então é simples assim. É. Então, vamos fazer esse processo aqui, ó. Eu preciso de que você me indique tantas pessoas da feira para fazer um processo aqui no Impact Hub. Tá, eu vou indicar mulheres, em primeiro lugar, mães solteiras Lógico. e minorias. É minorias. Porque você Sim. trabalha na bolha conscientizada, né? Entendeu? dentro Mas dessa a bolha não conscientizada, as bolhas nenhuma é conscientizada. É. É você A autobolha, ajando da sua consciência para a consciência. É. E aí, de tanto você fazer, e de tanto você mostrar, mas por quê? Por causa disso, disso e disso. Aí, de novo, vai por quê? Por causa disso. 10 anos depois, é verdade. Ah, que bom. Chegamos em algum lugar. 10 anos depois. 10 anos depois, porque é assim que faz educação popular. É. Educação popular. No Brasil. No Brasil, é assim que faz. Porque lá na escola, entendeu? Igual a criancinha lá. Ai, aí chega a filhinha da minha casa, a minha filha chega lá. Ai, mãe, 1º de abril, dia da mentira. Não, senhora, vem cá. Vem 1º aqui. de abril, É. aqui, ó.
ditadura militar, lá. É. Pronto. Eu conscientizei essa pessoa que realmente aquele 1º de abril, dia da mentira, não é bem esse aí que ela tá pensando, que pode contar mentira e dar risada. Que legal. É. Não é esse. Entendeu? Aí ela volta pra escolinha e fala: ô professora, a minha mãe disse que o 1º de abril é tal. Talvez aquela professora, apesar de ser professora, não tenha pensado por esse ângulo. É. Porque o 1º de abril vem como um pensamento coletivo. Então, talvez ela nunca tenha pensado. E aí é como uma semeadura em chão de rocha. Nossa, Você nem pega fale. um saco de semente e sai jogando. Nem fale. E aí a natureza joga água. E aí umas vão brotar e outras não. Eu, se eu fosse Tudo essa bem. aluna, eu ia quebrar o pau com a minha professora. Eu não ia deixar Trabalhar. quieto, não. Eu ia falar, o quê, professora? O quê? Você fez o quê na faculdade? Ficou bebendo vinho? Na faculdade, professora? Ficou bebendo vinho. Ficou bebendo Mas- vinho da calçada, mas- professora? E mas- não estudou? Às vezes, a faculdade dela não ensinou. Não ensinou pra É, ela. é que nem a minha, É. fiquei bebendo vinho na calçada. Você acha que eu tinha que estudar naquela faculdade? É isso, mas Entendeu? é isso. É isso. Eu E até- só não tô bebendo vinho na minha porque é muito Porque a sua diferenciada. tem, a A minha sua tem. Só tem, Mas bola, tem todo rolê. Passando o processo fazendo o processo de descolonização dos saberes, assim, uma coisa que eu parei de sofrer foi quando eu compreendi que a minha missão só era espalhar a semente. É só isso. Ai, gente, a gente tá Eu fazendo vou- isso com E vocês. eu vou falar pra você. Gente, hoje, olha, hoje eu sou essa semeadora, entendeu? Espalhando hoje eu vou sementes do falar pra você. amor. Até eu vou mais Pra onde? Um longe. dente de leão. A sua missão é só você. É só você. E aí Não o que tem o o que vir. veio, É. porque tá vindo não é pra mim não, vem para o universo. É para o universo. Então, tá tudo É bem. um lugar bastante que eu vejo assim, a luta pela coletividade, a luta pelas questões sociais, pelas pautas. Eu hoje vejo num lugar bem solitário, assim. Muito. É muito solitário. Por mais que a gente esteja falando de coletividade, é um lugar de você com você mesmo, literalmente falando. Principalmente para você continuar acreditando, É que entendeu? Precisa ter muita certeza e convicção do que tá fazendo. Porque senão você morre em menos de um ano. Não, é que nem O aquele processo meme. morre. Então, para o processo durar a longo prazo, ainda mais processo que foi criado numa determinada bolha e foi arrancado dessa bolha de uma forma em que a vida mostrou. Né? Não Foi é um que- tombo, às vezes, né? É, Tipo assim. foi uma queda do Aquela- precipício. Volta, Caiu do precipício. É. Cai do precipício. Então, entender que para você, um processo coletivo perdurar, tem que ter muito jogo de cintura. Muito, porque as pessoas todas se armam e se fecham. Sim. Qualquer fala, você pode estar falando a fala Outro bem. mais óbvia do mundo. Esse aqui. Você pode estar falando uma fala de notório saber. Eu aprendi essa frase, gente, agora eu vou sem parar. Essa frase de notório saber. É lei, é pública para todo mundo. É a coisa mais simples que tem. Mas... Ilegítima. Ilegítima. Mas o que eu falo, você ouviu de uma forma, ela ouviu de outro, o outro ouviu de outro, o outro ouviu de outra, e não tentar manter um jogo de cintura e para você poder ir seguindo e jogar pro universo, falar universo, traga Cuida. quem precisa e leve quem não precisa. E tá tudo Cuida, certo, universo. cuida universo. E, ó, gente, pegando a brisa da Silvia, do universo agora, vocês estão assistindo o podcast, estão vendo nossos cortes, vão ouvir nossos áudios. Por favor, gente, entendeu? Não vamos ter um pré-julgamento do primeiro capítulo, entendeu? Tem um jogo de cintura, assistir o segundo capítulo, porque o que Sim. podemos falar, às vezes, você não precisa gostar do primeiro capítulo, do segundo também não. Mas, né, eu tô começando aqui a brincar, mas puxar pra gente fechar, gente, por conta Sim. que, né, a gente conversou bastante, tem o técnico daqui a pouco vai pegar e vai jogar a câmera na nossa cara. Vai ter que desmontar ainda o bafão. E eu acho que pra gente finalizar, lembrando que você tá aí também assistindo a gente, olha eu, né? Eu vou começar a fazer, gente, eu não sou que nem a Betânia que o amor, não. Eu quero também patrocínio, eu quero Pixies. E Pixies! quem falou que eu não quero Pix? Você falou só de amor. Pera aí que a gente vai resolver isso Mas, agora. ó, precisamos aí, ó, de patrocinadores
pro Na Bolha Podcast, de apoiadores, de apoios cremosos, né? Parcerias cremosas. E lógico também com muita amorosidade. E vocês que estão assistindo a gente, coloca aqui embaixo quem são as pessoas na bolha que vocês querem futuramente que sejam entrevistados, que estejam aqui nesse bate-papo, pra gente ficar na bolha bem democrático, assim, com todos os rolês de norte a sul aqui de Ubatuba. Pra finalizar, gente, por o que é essa bolha Ubatuba? Tá? Eu vou começar, porque eu já puxei o bonde. Eu acho que a bolha Ubatuba é a bolha do Brasil profundo no paraíso, né? É o Brasil que pode dar muito certo, porque tem diversidade de natureza, tem lugar, praia, são 101 praias, né, que nós estamos falando, né, bebezinha, nessa cidade. Então são muitas oportunidades por conta da natureza, né, por conta das pessoas cremosas que aqui vivem, mas ao mesmo tempo é um Brasil profundo, aonde o feudalismo, né, ele ainda está com uma mão de ferro muito severa nessa cidade. Então, eu, enquanto mulher trans fluida, eu acho que a gente tem sim que pegar essa bolha e chacoalhar ela, sabe, fazer um espumante, uma corda, a bolha. Pra quê? Pra fazermos nossas bolhas. Porque é isso, né, gente? A gente só se a gente ser tartaruga e viver 150 anos, a gente... Eu sei que há muitas pessoas que vão, sim, apoiar e fortalecer esse movimento. Então, vida longa ao Na Bolha Podcast. E a bolha de Ubatuba é só isso que foi dito mesmo. É um reflexo da nossa sociedade, que é composta por pessoas. E a gente não pode esquecer que nós temos uma gestão pública em Ubatuba que vai contra muitos direitos humanos básicos. Entende? A gente tem um governo de direita nessa cidade. Um desgoverno, né? Não que eu seja de esquerda, porque também a esquerda não me representa, mas de direita não dá para ser, né? Pega mal. Então, com tudo isso que a gente vive e acontece aqui, é maravilhoso poder estar aqui nessa tarde, colocando a minha voz, meu corpite, meu saber com vocês. Eu amei. Na Bolha Podcast. Na Bolha Podcast. Viva! Viva, meu amor. E eu quero Pix, tá? Esse papo de que eu sou só amor. Entendeu? Não, dinheiro não viu, filha, sobe, viu? E, gente, filho, considerações finais. Bom, você falou que é a bolha de Ubatuba, o que é Ubatuba. Eu acho que existe, desde que eu cheguei aqui, eu li bastante sobre esse assunto, e eu acho que o que mais representa Ubatuba chama Maldição de Cunhambebe. Inclusive, pode ser ponto de pauta de podcast. Maldição de Cunhambebe. Sim, vamos acabar com o feriado do 14 de setembro. Então, daí, ó. Então, vamos. O que acontece? Eu acho que é um lugar extremamente lindo, fantástico, de natureza abundante, né? Floresta de um lado, mar do outro, e nós aqui no meio, em vez de com oportunidade de absorver essa energia, essa coisa maravilhosa que é a natureza, tem esses conflitos internos que refletem o Brasil. Só que é uma cidade pequena, mas reflete o Brasil. Então tem conflitos demais por metro quadrado aqui. Demais. Eu nunca vi tanto conflito junto numa cidade pequena. Nós não somos uma cidade grande. E o território nosso, como ele é esticado, né? Não tá nem todo mundo junto acumulado. É menor ainda. Então, eu só consigo chegar na conclusão do que a maldição de Cunhambebe é verdade. Deu certo. Socorro, Deus. Mas eu também vejo como um local de iniciativas. E as iniciativas, elas são importantes. Pode ser que agora não tenha uma mudança, mas a longo prazo você vai observar as mudanças. Porque o tempo, ele é implacável para todo mundo. Todo mundo está ficando velho, nós estamos todo mundo sujando a praia. E todos esses processos, o tempo vai ser implacável. Eu sempre penso assim, o que eu vou deixar para daqui, quando acontecer o Mad Max, não é da época de vocês? Ai, mana, para! Mas o que eu vou deixar para quando passar o Mad Max, quando voltar, aquelas crianças do futuro bem lá para frente, falar, nossa, será que havia uma outra forma de ser feito?
nossa, ninguém pensou em nada para evitar Será o esse Benedito? caos? Ninguém pensou em nada. Não, olha aqui, ó. Tem aqui, ó, 3 lindas moças aqui fazendo um podcast, pensando em como eu posso fazer diferente. Então, no futuro, isso é reflexo. É reflexo. Por mais que a gente pense que tudo que a gente faz é em vão, que a gente nada e morre da praia, não morre. Não morre. Não morre nunca, não morre. Então, mesmo que for, para daqui a 100 anos, depois do Mad Max, os que sobrarem, voltarem para trás e falar assim, vamos ver o que tem nas... porque isso aqui, tudo pode ser queimado. Mas as redes sociais é na nuvem lá, no espaço. Forever. É forever. Então, vamos ver se tinha alguma coisa. Olha só! Porque vão nos estudar, né, gente? Vocês no futuro vão nos estudar. Olha! Tinham pessoas que tentavam fazer diferente. Vamos ver como é que faz? Eu acho que perdão, então, Eu espero que eles tenham aprendido com o caos que tem as pessoas que faziam do outro jeito, a não fazer deste. Entendeu? Não fazer deste, porque chegamos aqui no Mad Max. São escolhas. Mas Escolha. eu acho também que é o esperançar que Paulo Freire falava Esperançar. de não esperar. Mas esperançar. Esperançar. Então, a gente tem que ter esperança, mas a gente também tem que ter movimentos Sim, e acreditar. para que aconteça. E pra finalizar, então, gente, eu acho que é isso, né? A gente esperançar o Ubatuba, sim. Né? Por mais que a gente brincou, falou aqui quase não sei quantas horas aqui de podcast, que vocês vão ver só os cortes. Ou talvez na íntegra, né? No YouTube, não sei ainda. Mas eu te esperançar. Eu acho que por mais que eu tenha muita dificuldade com vários tipos de bolhas aqui da cidade, né? É um paraíso, eu tenho muita esperança mesmo que a gente possa, assim, sabe, juntar os lojistas, juntar os comércios, né, em possibilidades inéditas para o futuro, sabe, com marketing verde, com marketing cultural, que possam possibilitar mesmo a gente criar caminhos diferentes aqui na cidade, né? É lógico, é um desgaste para quem está à frente desses movimentos, mas eu acho que uma hora, como a Sil falou, a conta chega, o tempo chega. A conta vai chegar. Então, vamos começar a pensar nessa conta coletivamente? Quando As eu nossas tiver, corpos não tem escolha, Pi. quando eu tiver Vai ter que 30, pensar. quando eu tiver, não precisa nem muito longe, quando eu tiver 20 praias de Ubatuba impróprias, a conta já chegou. Conta chegou, Bi. Pra todo mundo. Ninguém vai querer mais aí, entendeu? Não vai ter mais onde nadar. Não vai mais ter onde ir. E daí? Exato. E aí, quem vai pagar essa conta? Quem vai passar conta? Aí vai ter. Aí você quer virar uma bolha só? Você vai ver todo mundo nadando na mesma praia. Na mesma bolha. Na bolha do Gente, cocô. eu só tenho a agradecer. Foi Eu maravilhoso. tenho a agradecer Obrigada. vocês, meninas. Gratidão. Nossa, axé. Obrigada. Ó, a gente não falou de macumba, a gente falou de um coletivo aqui totalmente político, porque a gente quer realmente, para além dos nossos dogmas espirituais, que esse meu podcast chegue até... E a gente quer que os crentes escutem. A gente quer que os crentes escutem pra gente também, entendeu? Coletivamente trabalhar com a palavra de Deus, de todos, porque é isso, né? É o amor. Para além da espiritualidade, para além da religiosidade, nós falamos muito do amor. Sim. E eu agradeço a Que é a vocês única com todo forma. amor. Que é a única forma justa e bonita, e é o que eu acho que a que a gente deseja, né? Porque eu não Sim. vejo ninguém querer... Tá bom, por Pixies também a gente quer as coisas. Ai, por A gente Pix quer tá rolando. executar. Executar. Pra Mas executar sonhar é por por amor. Pix. Sonhar é por amor, executar é com Pix, porque conta de luz chega pra todo mundo. Gente, a Lua Sara precisa comer, olha que tá magrela. Misericórdia, o hormônio faz milagre. Então Não vamos aí, ó. faz. Na Bolha Podcast, gente, vai ficando por aqui. Eu agradeço Obrigada. vocês, agradeço meninas, agradeço vocês todos. Obrigada. Até o próximo na Bolha Até o próximo. Podcast. Na Bolha Podcast. Tchau, gente. Tchau, Dan.